Olá, a Sinal TV encerra hoje, com a presença do líder do Partido Socialista, Nuno Vaz, a ronda pelos candidatos às autarquias. Desde já, obrigado pela presença em estúdio e começamos exatamente pelo princípio, o que o leva a recandidatar-se. Muito bom dia. De facto, a principal motivação tem a ver com a necessidade de concretizar muitos dos compromissos que entendemos serem fundamentais para o desenvolvimento sustentável, mas também para a afirmação da nossa cidade, do nosso concelho. Portanto, no essencial é este sentido de pertença a uma comunidade e, sobretudo, do entendimento e da interpretação que é fundamental prosseguir o caminho que iniciamos. Iniciamos um caminho há 4 anos, enfim, de valorização, de afirmação, de recuperação do nosso concelho em muitas dimensões, turísticas, ambiental, enfim, na saúde, na economia, na inovação, enfim, no ensino superior. E, portanto, esta ideia de que iniciamos um processo, iniciamos um caminho, temos que lhe dar sequência. E, portanto, esta minha predisposição para poder, naturalmente, continuar a concretizar muitos dos projetos fundamentais para melhorar a vida aos nossos concidadãos, mas, sobretudo, para fazer de Chaves e deste concelho um concelho mais capaz, mais atrativo, mais envolvido e, sobretudo, um concelho e uma cidade que nos orgulhem e que nos encham a alma. O que o levou à mudança na sua equipa, tão badalada nas redes sociais, que tanto se tem falado, mudou a sua equipa para... Verdadeiramente, a minha equipa à Câmara eram as 14 pessoas que faziam parte na candidatura de 2017. Dessas 14 pessoas, só 2 é que foram alteradas e, portanto, não mudei uma equipa de forma muito abrangente. De facto, no que diz respeito aos vereadores em tempo inteiro, foi feita uma avaliação e, de facto, há um dos vereadores ao qual eu agradeci o trabalho e que desejei naturalmente sucesso naquilo que sejam a sua vida futura. No entanto, a avaliação foi feita por mim, mas, sobretudo, foi validada pelos órgãos do partido, em que, por unanimidade, votou, enfim, aprovou aquilo que foi a nova proposta dessas novas 14 pessoas que são sufragadas, naturalmente, pelos nossos concidadãos. Dizer que, enfim, todas as equipas, todos os processos são processos de mudança contínuo, de afirmação. Enfim, como numa empresa, numa associação, e na Câmara é a mesma coisa, temos naturalmente de construir as melhores soluções, as melhores equipas, para que possamos dar resposta àquilo que são as necessidades cotidianas ou mais estratégicas dos nossos concidadãos. E essa mudança de equipa não tem mais nada a ver com isso, tanto mais que, como é sabido, enfim, as equipas são constituídas para 4 anos, o mandato de 4 anos está em fase de conclusão, portanto temos que olhar para o futuro, é quase como no futebol, temos que reforçar as nossas equipas e foi isso que nós fizemos. Muito bem. Sente que ficou alguma promessa por cumprir? Eu posso dizer que há muita coisa que gostaríamos de ter feito e não fizemos. E é verdade que alguns dos compromissos que nós assumimos estão, uns por concluir, outros, enfim, ainda temos que lhe dar sequência. De facto, estes foram 4 anos de uma grande exigência. Nós já sabíamos que iam ser 4 anos de grande exigência, não só porque, enfim, a situação financeira do município era caótica, era asfixiante e, portanto, nessa perspectiva teríamos que alocar muito da nossa energia, da competência, da determinação, do trabalho da equipa para recuperar a situação financeira do município, mas ninguém esperava, e eu não esperava, que nós pudéssemos também nestes 4 anos ter quase 2 anos de pandemia. E, portanto, essas 2 circunstâncias absolutamente excepcionais fizeram com que alguns dos projetos tivessem um atraso. Uns por razões financeiras, outros por razões de processo administrativo. Enfim, por exemplo, vou dar o caso que me causa, enfim, de alguma forma... o qual que, enfim, de alguma forma gostaria de ter já estar em execução, não está. Por exemplo, as piscinas cobertas municipais, mas tem a ver com a circunstância de não termos recolhido ainda os pareceres todos, igualmente da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, porque era um dos projetos que eu gostaria de ter em execução. Fizemos tudo para que isso acontecesse. A verdade é que a organização dos serviços, da Administração Pública Central, mas também regional, fez com que os processos administrativos fossem mais demorados, porque verdadeiramente o teletrabalho não é mesmo que em presença física, e, portanto, há alguns processos que não foram concretizados. Uns por razões de natureza financeira, outros por razões de natureza processual, procedimental, que naturalmente desde março de 2020, muito daquilo do nosso foco, da nossa atenção, deixou de estar nos projetos individuais e passou a estar na saúde das nossas populações, no apoio à nossa economia, enfim. Eu acho que nós vivemos e respiramos Covid-19 nos últimos 16 ou 15 ou 16 meses. Já apresentou o seu programa. Quais são os pontos fortes do seu programa para cativar o eleitorado nestas eleições de dia 26 de setembro? Nós há 4 anos dissemos claramente que a nossa questão tinha a ver com o território e com as pessoas. Nós continuamos a acreditar que é nesse binómio de interação pessoas-território que nós podemos fazer a diferença.
Sabemos todos que temos de fazer um esforço muito grande naquilo que tem a ver com a qualificação das pessoas, das empresas, das instituições, e nesse contexto o que nós estamos a fazer e queremos continuar a fazer é dar mais relevância ao ensino superior público no Alto Tâmega, particularmente em Chaves, incrementar a investigação e também a valorização dos nossos produtos locais, naturalmente, em particular, naturalmente a água termal e tudo o que isso envolve, relacionado com a geotermia, mas também relacionado com novos produtos, com novos serviços termais, enfim, com novos produtos ligados à gastronomia, mas, ao mesmo tempo, para além desta dimensão de qualificação, passa pelo ensino superior, pela investigação, também queremos, naturalmente, fazer um investimento ainda mais decisivo naquilo que foram as prioridades dos últimos 4 anos, que é a captação de investimento público. Como é sabido, nós fizemos um esforço muito significativo de captação de empresas para o parque empresarial, que nós, enfim, ampliamos e que, de facto, neste momento nota-se um grande impulso, um grande entusiasmo, uma grande atração. De facto, neste momento não existem espaços para poderem ser cedidos à empresa, é do conhecimento público que existem iniciativas privadas de grande dimensão, como a Cortizo, mas como a Metalon, que naturalmente vão dar uma nova relevância e eu acredito que teremos aqui e criar postos de trabalho. E criar postos de trabalho e, portanto, estamos a falar de investimento brutal, enfim, mais de 60 milhões de euros, naturalmente entre aquilo que são os empregos criados e aqueles que estão em fase de concretização, temos cerca de 600, mas eu estou para dizer que esta é outra das prioridades, atração, criação de emprego, porque eu sou daqueles que acredita que nós só podemos fixar, reter as nossas pessoas, fixar e atrair outras se nós lhe damos condições de empregabilidade. Condições de empregabilidade nos serviços, no turismo, condições de empregabilidade no setor público também com empregos qualificados, na parte do ensino superior, na parte da inovação e da investigação, mas também na área técnica, na área industrial. E, portanto, nesse contexto, estamos neste momento a trabalhar numa candidatura ao PRR, para que nós possamos ter um investimento no parque industrial muito próximo dos 10 milhões de euros e, de facto, o Parque Empresarial de Chaves seja diferenciador e diferenciado e possa atrair grandes empresas, seja porque possa ter 5G, seja porque tenha boa localização, seja porque, naturalmente, também tenha todas as infraestruturas necessárias e, portanto, ensino superior tem a ver com a qualificação, investigação tem a ver com a qualificação. Estamos a falar também da questão do emprego e, portanto, é fundamental criar emprego na indústria, nos serviços e no turismo. E, de facto, é sentido que o turismo, apesar, enfim, desta quebra significativa da Covid, a retomar que começa a acontecer, e eu penso que rapidamente chegaremos aos níveis de 2019, foram os melhores resultados sempre, quer na área das dormidas, quer também nas termas que ofereceram o maior serviço a número de pessoas. Mas também qualificação, inovação, emprego, mas queremos também, naturalmente, dar maior qualidade de vida aos nossos concidadãos. E, portanto, nesse conceito, queremos naturalmente fazer as piscinas cobertas, fazer as descobertas termais que neste momento já estão em processo de adjudicação, concluir, enfim, fazer o canil que neste momento já está executado. Todos eles são investimentos muito significativos. Mas também queria dizer que, de facto, queremos fazer uma coisa que não conseguimos fazer ainda, que é fazer uma estrutura multifuncional, que ao mesmo tempo permita fazer a prática desportiva por nossas associações, em simultâneo com várias modalidades, e ao mesmo tempo esse espaço poder ser utilizado alguns períodos do ano, ou alguns momentos do ano, para ser um espaço de congressos, de exposições, de feiras, e portanto fazer aquilo que já foi feito noutras cidades, por exemplo em Guimarães, e de facto é um equipamento absolutamente essencial. Ou seja, fazer aquilo que já devia ter feito há muito tempo, não está feito, e que naturalmente agora tem que ser feito. É verdade que alguns desses equipamentos gostaríamos de os ter feito, mas, como eu disse antes, por razões financeiras, mas também por razões ligadas à Covid, não foram possível fazer. Mas queremos também, e espero, enfim, poder fazê-lo ainda durante o mês de setembro, permitir que as pessoas conheçam as termas romanas e aquilo que é um achado arqueológico absolutamente singular e excepcional. Mas também, enfim, concluir a obra do antigo Cineteatro, que foi uma obra que ficou atrasada não só por Covid, mas também por aquilo que é a singularidade do Concelho de Chaves, aquilo que são os nossos achados, que é a nossa riqueza, e portanto nós temos de fazer sempre um equilíbrio entre aquilo que são os novos equipamentos, com aquilo que são a herança, com aquilo que são naturalmente a memória que fica registada, enfim, muitos daquilo que são os achados arqueológicos, e portanto temos de fazer este equilíbrio, porque eu acho que muita da nossa grandeza turística e histórica tem a ver efetivamente com os romanos, mas também com outros povos, portanto não podemos desprezar naturalmente essa riqueza. Tem essa riqueza, certamente, a cidade de Chaves tem isso para oferecer. Tem também um compromisso com as acessibilidades ao Concelho. Sim, é verdade. Enfim, não me custa reconhecer que, de facto, Chaves tem, porventura, no que diz respeito às acessibilidades
intraconselhias, mas também interconselhos, porventura as mais degradadas a precisarem de intervenção, mais degradadas do alto tâmega a precisar de intervenção. Nós fizemos uma estimativa muito rápida e, porventura, precisaríamos mais de 30 milhões de euros para fazer uma requalificação da rede viária. É verdade que sabemos todos que nós não temos capacidade financeira para fazer essa intervenção desta grandeza, mas o que fizemos nos últimos 4 anos, em que fizemos um conjunto de requalificações viárias intraconselhias, fizemos várias requalificações, estou-me a pensar em Ventozelos, mas estou a pensar também, por exemplo, entre Bobadela e Vilar de Izeia, estou a pensar, por exemplo, na intervenção que fizemos também entre Carvela e Trás-Montes, estou a pensar, por exemplo, no primeiro troço que fizemos na estrada de Chaves em Monte Alegre, enfim, numa intervenção que está a ser programada e vai ser executada entre Vidago e Arcossó, mas também aquela que já está feita entre Arcossó e Autoestrada, outra intervenção que também está em fase de execução, que tem a ver com Rebordondo e Redondelo, ou seja, fizemos muitas intervenções, mas aquelas que naturalmente nos vão consumir mais recursos são necessariamente a Regional 314, que é desde Chaves a Carrazedo, e dizer que nesse contexto o que está projetado, está em fase de adjudicação, está em fase de concurso, tem a ver com a requalificação de toda a via, portanto desde Chaves até ao limite do concelho, mas ao mesmo tempo também resolver um problema de sinistralidade que tem a ver com aquela falsa rotunda que existe no início dessa via e fazer também uma requalificação no início, enfim, dessa via, na parte mais urbana com passeios. Mas ao mesmo tempo fazer a requalificação da estrada de Chaves a Monte Alegre. Nós durante algum tempo... Por falar nessa estrada, e vi que no seu compromisso tem também, e foi sempre uma obra muito desejada pela população. Existe até ao Santuário do São Caetano, nesta altura, muitos peregrinos na estrada e é sempre um tema muito falado. Sei que no seu compromisso tem também uma intervenção para esse espaço. Sim, nós andamos este tempo todo, como eu já disse antes, nós fizemos uma requalificação de 1.200 metros nesta estrada, que vai desde o limite do concelho de Monte Alegre, desde Soutelinho da Raia até o limite do concelho. Fizemos essa intervenção porque era absolutamente urgente, era algo que ainda estava em macadame, que tinha mais de 40 anos e, portanto, estava muito degradada. É verdade que toda a outra via também precisa de ser feita uma requalificação importante. Durante algum tempo andamos a tentar perceber se haveria ou não financiamento comunitário para esta via, dado de ser uma via que, não sendo transfronteiriça, porque não liga diretamente, enfim, não faz a ligação de localidades do lado da fronteira, e portanto percebemos agora que não há viabilidade nenhuma de encontrar nenhum recurso financeiro de cariz europeu para a financiar. E portanto, porventura teremos que avançar para uma solução de repavimentação de toda a via, da sua sinalização, para que efetivamente nós possamos ter, e Monte Alegre também tenha, e nós para Monte Alegre possamos ter um acesso adequado daquilo que são, enfim, as nossas interações importantes, seja com Valpaços, seja com Monte Alegre. No caso concreto desse corredor dedicado, sobretudo para garantir a segurança aos muitos peregrinos, o que nós já fizemos e neste momento está já em fase de levantamento dos terrenos necessários para fazer essa via dedicada, e estamos também a contar com a colaboração dos párocos para que nós possamos, de uma forma rápida e expedita, construir um canal que permita que os peregrinos, naturalmente, não estejam eventualmente sujeitos ao risco que existe hoje, porque digamos que o trajeto é feito em estrada municipal e sabemos bem os riscos que se sujeitam todos os quantos, naturalmente, querem, enfim, cumprir promessas, e por isso é uma preocupação. Sei bem que esse objetivo, esse compromisso já fazia parte do compromisso de 2017-2021, não foi possível concretizar e, portanto, o que nós interpretamos é que tem que ser feito agora. Dizer que no próximo mandato, em resultado daquilo que foi um esforço financeiro muito importante por parte deste Executivo, porque nós passamos de uma dívida total de 42 milhões para uma dívida de 25 milhões, uma redução de 17 milhões de dívida. E, portanto, agora o município tem condições para fazer investimento em requalificação de vias municipais, por exemplo, também para aumentar a cobertura de saneamento básico, que neste momento já é de 93%, mas naturalmente queremos atingir um valor muito próximo dos 100%. E isso será feito, é possível fazê-lo no próximo mandato. Porquê? Porque reduzir 17 milhões de euros permitiu, por exemplo, poupar por ano, neste momento, cerca de 850 mil euros só em juros de mora. Ao mesmo tempo, reduzindo o nível de desembolso, ou seja, de reembolso de dinheiro para os bancos, podemos, com esse valor que não é reembolsado, podemos fazer investimento fundamental no concelho, porque temos não só uma situação financeira mais vantajosa que nos permite afetar recursos que antes estavam para pagar juros e agora podemos alocar a investimento, mas ao mesmo tempo também temos capacidade de endividamento. Se antes, no início do mandato, essa capacidade de endividamento era residual,
Nós hoje, enfim, nos dias de hoje, a Câmara de Chaves tem 22 milhões de euros de capacidade de endividamento. Eu não estou a dizer que se utilize, não, porque eu entendo que o endividamento, que os recursos externos têm que ser usados com parcimónia. E, portanto, olhar para aquilo que são as necessidades e aquilo que são as disponibilidades e aquilo que é uma gestão sustentada e equilibrada das finanças do município, mas naturalmente responder a algumas prioridades. E naturalmente as prioridades, as acessibilidades é uma prioridade, os saneamentos são prioridade, mas as nossas prioridades maiores são verdadeiramente a afirmação de Chaves no contexto turístico, no contexto da atração de investimento, da indústria, do conhecimento e ensino superior. Sem esquecer, naturalmente, uma condição essencial, que é a questão da saúde. Nós sabemos todos que a saúde é algo fundamental. Eu acho que nesse domínio também nos últimos 4 anos se avançou muito. Eu acho que quem olha hoje para a unidade hospitalar de Chaves, nada tem a ver com a unidade hospitalar há 4 anos, porque o investimento em instalações, equipamentos e recursos humanos foi muito expressivo e estamos no caminho certo. E, portanto, precisamos de insistir nesse investimento para dar maior relevância, naturalmente, àquilo que é a capacidade de oferecer serviços de saúde à nossa população, porque isso é condição fundamental não só de equidade e igualdade aos nossos cidadãos, mas também como elemento de atração de novas pessoas ao território, designadamente os mais séniores, designadamente os nossos imigrantes, que têm sempre como uma condição importante de regressar ao seu território, naturalmente, a qualidade dos serviços de saúde. Muito obrigado por esta presença em estúdio. A Sinal TV tentou e entrevistou os candidatos à autarquia flaviense. Terminamos hoje esta ronda pelos partidos com a presença de Nuno Vaz, do Partido Socialista. Até uma próxima oportunidade.